A paz de Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional aqui do meu canal para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar o livro de 1 Samuel, capítulo 10, e os assuntos do vídeo de hoje serão: a autoridade vem do alto, a necessidade de Cristo, Deus muda os corações e as aparências enganam. São vários assuntos interessantes que nós vamos aprender aqui hoje, tá bom? E fazia um tempo que eu não lia essa palavra, né? E quando eu fui ler o capítulo aqui para fazer o estudo, eu vi várias coisas interessantes que, conforme a gente for lendo aqui, a gente vai aprendendo junto, tá bom? Então vamos começar esse estudo com a ajuda de Deus, a guia do seu bom espírito, em nome do Senhor Jesus. Verso 1. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Partindo-te hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelsa, os quais te dirão: e acharam-se as jumentas que foste buscar, e eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas e anda aflito por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? E quando dali passares mais adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos e outro 3 bolos de pão e o outro um odre de vinho. Olha só aqui, o Samuel ele estava preparando e dando profecias para o Saul, para ele ficar tranquilo na sua jornada de volta para casa, né? Porque vocês viram que o Saul ele só tinha um pão velho e o servo dele, o moço que estava com ele, que tinha um pouquinho de prata para levar para o Senhor, né? Ou seja, ele já tinha andado por 3 dias procurando as jumentas e não tinha alimento, né? Ele acabou de sair de um jantar agora com Saul, com Samuel, né? Como a gente viu no capítulo passado, Deus honrou ele, teve o anúncio que ele seria o rei, Deus colocou ele no lugar de destaque, ele jantou ali com o povo daquela cidade, junto com Samuel, e agora Samuel está se despedindo dele e pedindo para ele voltar para sua casa. Só que Deus está usando do Samuel para deixar o rei Saul tranquilo, né? Porque na sua jornada ele não vai estar sozinho, porque agora Deus está com ele, né? Então tenha essa certeza no teu coração, Deus está com você, você não está sozinho. Às vezes você tem que fazer uma viagem, você está preocupado, está acontecendo alguma coisa, você não tem aquela segurança que você vai conseguir resolver. Fique em paz, busque o teu Senhor e faça o seu melhor. Deus ele vai te ajudar, ele vai colocar pessoas boas no seu caminho para te ajudar na sua jornada. Você vai conseguir fazer tudo o que você precisa, porque o teu Deus ele não dorme nem tosqueneja, santo é Deus. Ele está olhando para você e ele vai te ajudar. Ele vai colocar pessoas boas que são servos dele, que são filhos dele, filhos e filhas, para te ajudar no seu caminho, tá bom? Da mesma forma que o inimigo usa pessoas más para te prejudicar, o nosso Deus ele coloca pessoas boas no teu caminho para te ajudar. E é aqui o que vai acontecer. O Samuel já profetizou ao Saul que no seu caminho de volta ele ia encontrar os 2 moços que trabalhavam com seu pai, que eles iam dar notícia que as jumentas já foram encontradas e que o pai dele estava preocupado com eles e que era para ele voltar para casa, né? E também, quando ele chegasse ao carvalho, ele ia encontrar 3 homens trazendo presentes para ele, né? Porque agora Deus está cuidando dele. Agora ele tem uma missão, agora ele é um escolhido, ele é um ungido de Deus. Você que aceitou Jesus Cristo como teu Salvador, você é um ungido de Deus, uma ungida de Deus, tá bom? E Deus nunca vai te deixar na mão. Deus vai preparar pessoas no momento certo, na hora certa, para te ajudar. Aqui, esses 3 vão trazer para ele vinho, vão trazer para ele pão, né? Que mais aqui? Bolos de pão, cabritos. Então, cabritos, pão e vinho. Santo é Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando veio aqui à Terra, também Deus preparou 3 reis sábios para levarem 3 presentes para ele, né? O ouro, incenso e mirra. Agora também o rei Saul, ele também está recebendo 3 presentes, né? E aqui é interessante, eu queria fazer, aqui não eram anjos, tá? Eram pessoas boas que Deus colocou no caminho para ajudar o rei Saul, esses 3 homens, né? Só que isso aqui parece muito aquela história dos 3 anjos que aparecem ao Abraão no carvalho, né? Então aqui, ó, 3 é a mesma quantidade de pessoas e também apareceram no carvalho, que nem apareceram para Abraão, tá certo? E eles estão indo para Betel. Betel é onde Jacó teve a visão dos anjos subindo e descendo na escada, né? Santo é Jesus Cristo. Então, dá-se a entender que aqui é a ajuda divina, que Deus preparou pessoas para ajudar ele. Eu aqui interpreto que são pessoas normal, não são anjos, tá? Mas dá-se a entender
tem muitas referências a anjos aqui, tá certo? Então fica para você decidir se você acha... O que vocês acham? Eram 3 homens ou 3 anjos aqui, né? Eu acho que eram homens aqui mesmo, homens de Deus. Eram homens usados por Deus. Da mesma forma que o Senhor Jesus chamava os líderes das igrejas da Ásia de anjo, né? Diga ao anjo da igreja da Filadélfia, né? Aqui eram 3 anjos, só que anjos em forma de humano, tá bom? Toda pessoa boa que se propõe a servir a Deus é um anjo do Senhor, é um mensageiro de Deus, tá certo? Então aqui eram 3 pessoas de coração bom ajudando o Saul na sua jornada, né? De volta para casa. Verso 4. E te perguntarão como estás, e te darão 2 pães que tomarás da sua mão. Então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas que descem do alto e trazem diante de si salteiros e tambores e flautas e harpas, e profetizarão. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. Olha só, glória a Deus. Então aqui no verso 6, o Samuel está fazendo uma profecia para o Saul, que ele vai encontrar esses profetas descendo do outeiro, né? Que eles eles estavam fazendo ofertas ao Senhor e cantando com instrumentos, tocando instrumentos ao Senhor. E quando eles estivessem descendo, eles iam encontrar com Saul. E Saul, estando junto com eles, ele ia profetizar junto com eles, né? E naquele momento, Deus ia selar ele com a promessa do Espírito Santo. E ele ia profetizar, Santo é Jesus Cristo. Então todas as pessoas que têm um encontro com Deus, são escolhidas por Deus, tem uma mudança repentina na tua vida, tá certo? Aqui, a partir desse momento, ele já viu que tem um profeta profetizando coisas boas na vida dele. Quando você aceita Jesus Cristo, você vai na igreja, e quando você lê a Bíblia, tem várias profecias que estão na palavra de Deus que vão se cumprir na sua vida. Basta você crer, amém? Então, tenham esse encontro com Deus para vocês acreditarem nas profecias que estão escritas na Bíblia e nas profecias que são proferidas a vocês na igreja, para que elas se cumpram na vida de vocês. E vocês vão receber o Espírito Santo, né? Todo aquele que crê em Jesus Cristo já recebeu o Espírito Santo, porque é Ele que nos convence de acreditar em Cristo, né? Então, na sua vida, você tem que alimentar o Espírito Santo para você profetizar, para você ter dom de oração, dom da obediência, dom do amor, que é o principal, né? O dom da caridade. Tem vários tipos de dons que Deus pode derramar na tua vida. Aqui, o dom que Deus derramou na vida do rei Saul foi o dom da profecia, né? Ele começou a profetizar. Então ele já viu uma diferença na vida dele. Então quando o Espírito Santo entra em nós, nosso coração muda, né? Então é assim que Deus muda nossos corações, através da sua palavra. O Samuel fez várias profecias para ele, mostrou a palavra de Deus, toda a vontade de Deus que Deus tinha na vida do Saul. Ele acreditou nisso e o seu coração foi mudado. Ele recebeu o Espírito Santo e agora ele é uma nova criatura, ele é um outro homem. E vocês vão perceber isso bem evidente neste capítulo, né? Que o Saul, ele se transformou, foi tão grande a mudança dele, que nem os seus parentes acreditaram. E até fizeram uma frase aqui sobre o que aconteceu, né? Verso 7. E há de ser que quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Santo é Jesus Cristo, Deus é contigo, irmão. Deus é contigo, irmã, tá? Então, todas as profecias que estão na Bíblia, todas as palavras que você lê, sente no coração que é para você e que você ouviu na igreja, põe em prática. E tudo que você fizer, Deus estará com você. Deus é contigo, tá bom? Então, viva os caminhos de acordo com a palavra de Deus e Deus estará com você. Amém? Verso 8. Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás até que eu venha a ti e te declare o que hás de fazer. Então aqui o Saul tinha que ir até Gilgal e esperar por 7 dias o profeta, né? Então a gente tem que ter paciência. Quando Deus manda uma palavra para nós, que é para a gente esperar, é tempo de esperar, né? Há um tempo determinado para todas as coisas. Se Deus pedir para você esperar, é porque não é o tempo certo ainda de você receber sua bênção. Mas está chegando. Ele tinha certeza que ia chegar. Ele esperou por 7 dias aqui em Gilgal e o profeta chegou e fez tudo conforme a vontade de Deus, né? Então é tempo de esperar? Espere, irmão, tá bom? Espera com paciência, irmão. Espera com paciência, irmão. O tempo da bênção vai chegar, tá? Você que já experimentou tantas coisas lindas, Saul já tinha experimentado tanta coisa legal aqui, né? Já jantou, foi honrado com mesa de destaque. O profeta, o homem de Deus, ungiu ele como rei.
Então era só esperar, tá bom? Espere, tá bom? Deus falou que é vitória, espera, tá? Deus falou que é saúde, vamos esperar nas promessas do Senhor. Espera nas promessas, tá? Porque você não vai se decepcionar, tá bom? No tempo certo vai chegar. Verso 9. Sucedeu, pois, que, virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram aquele mesmo dia, né? Então, como que Deus muda os corações? Através de ouvir a palavra, né? Saul ouviu a palavra de Deus através de Samuel e através de receber o Espírito Santo de Deus. Aí nossos corações se transformam de um coração de pedra num coração de carne, né? Entra a fé no nosso coração, entra amor, caridade, todas as bênçãos que a palavra de Deus nos traz, né? Verso 10. E chegando eles ao outeiro, eis um rancho de profetas lhes saiu ao encontro, e o Espírito do Senhor se apoderou dele e profetizou no meio deles. Olha, ele recebeu o Espírito Santo e já começou a profetizar, né? Cumpriu a palavra que o Samuel falou a Saul, né? Verso 11. E aconteceu o que, como todos os que dantes o conheciam, viram que eis que com os profetas profetizava. Então disse o povo, cada qual ao seu companheiro, que é o que sucedeu ao filho de Quis, este também Saul, entre os profetas? Então o homem dali respondeu e disse, pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou em provérbio. Está também Saul entre os profetas? Então, como eles nunca viram o Saul com dom, né, profetizando, eles acharam estranho aquilo, ele não profetizava, agora está profetizando. Até criaram esse ditado aqui, né? Que ficou famoso lá na época lá. Está também Saul entre os profetas? Verso 13. E acabando de profetizar, veio ao alto, e disse-lhe o tio de Saul, a ele e ao seu moço, aonde fostes? E disse ele, a buscar as jumentas, e vendo que não apareciam, viemos a Samuel. Então disse o tio de Saul, declara-me, peço-te, que é que vos disse Samuel? E disse Saul, o seu tio, declarou-nos, na verdade, que as jumentas se acharam, porém, o negócio do reino de que Samuel falara, lhe não declarou. Então, tem coisas que Deus fala para você que você não deve revelar nem para os seus parentes, nem para a tua família, né? Guarda aquela palavra para você, espera cumprir, tá bom? Pode ser que você, falando as coisas que Deus prometeu para você, pode acontecer coisas que vai atrapalhar você alcançar a tua bênção, tá certo? Então aqui o Saul, ele decidiu contar apenas o que aconteceu das jumentas, mas não contou sobre ser ungido como rei. Ele esperou no tempo certo para falar, né? Então tenha paciência de esperar cumprir o primeiro milagre para depois você falar, tá certo? Porque o Saul ainda tinha dúvida, que a gente vai perceber que ele tinha dúvida se ele realmente ia se tornar rei, né? Então ele estava meio receoso de falar, né? Será que eu vou ser rei mesmo, né? Será que vai dar certo esse negócio? Então ele não falou pro seu tio, né? A gente vai perceber que ele estava com dúvida se ele realmente iria se tornar rei, né? Verso 17. Convocou, pois, Samuel o povo ao Senhor em Mispá, e disse aos filhos de Israel, assim disse o Senhor Deus de Israel, eu fiz subir a Israel do Egito, e livrei-vos da mão dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos oprimiam. Aqui o verso 19, aqui, o Samuel deixa claro aqui para esse povo que Deus não gostou da história deles pedirem um rei, né? Aqui ele vai lembrar disso de novo, né? Verso 19. Mas vós tendes rejeitado hoje o vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhe tendes dito, põe um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor, pelas vossas tribos e pelos vossos milhares. Fazendo, pois, chegar Samuel todas as tribos, tomou-se a tribo de Benjamim. E fazendo chegar a tribo de Benjamim, pelas suas famílias, tornou-se a família de Matre, e dela se tomou Saul, filho de Quis, e o buscaram, porém não se achou. Olha só onde que estava o Saul, santo Deus, olha aqui, ó. Verso 22. Então temeram, então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor, eis que se escondeu entre a bagagem. Santo Deus, olha o peso da responsabilidade aqui, né? O Saul estava lá só vendo aquele movimento todo ali para ungir o rei. Ele estava escondido ali entre as bagagens que o pessoal peregrinou, né? Todas as tribos vieram para aquele grande momento ali, né? Então eles trouxeram várias bagagens. E ele estava ali escondido nas bagagens ali porque ele estava com medo
de assumir esse cargo, porque essa responsabilidade era muito grande, né? Então, ele estava só observando ali, ver o que ia acontecer. Mas Deus, não dá para esconder de Deus, né? Santo Deus. Então Deus já revelou para o Samuel, olha lá, ele está escondido ali nas bagagens, traz para cá, esse é o rei de vocês, ó, está escondido ali. Olha a impressão que o rei Saul trouxe para eles, né? Santo Deus, a gente vê a diferença aqui do rei Saul, do rei Davi, né? O rei Saul, quando ele foi ser apresentado a rei, ele começou se escondendo, mostrando covardia, né? Mostrando incerteza. Agora o rei Davi, quando foi escolhido e ungido, no momento da dificuldade, da decisão, da batalha, ele já se apresentou assim: quem é esse gigante, esse incircunciso? Eu vou diante dele, porque Deus está comigo, né? Eu vou a ele diante do Senhor dos Exércitos, Santo Deus. Então a gente vê a diferença entre o rei Saul e o Davi, né? Então, como a gente viu no vídeo passado, Deus escolheu Saul como rei, para ser o primeiro rei, para mostrar à nação de Israel que é muito perigoso confiar em homens como líderes, né? Então Deus escolheu um homem que vai dar bastante trabalho para eles como rei, né? Pelas suas más decisões. Verso 24. Não, verso 23. E correram e o tomaram dali e pôs-se no meio do povo. E era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Olha só, aqui vai mostrar para a gente que a gente não pode julgar o livro pela capa, né? Que as aparências enganam. Todos eles estavam admirados com a beleza do Saul e com a sua estatura. Mesmo ele sendo jovem, ele era um homem muito alto. Ele era um dos mais altos. Aqui diz que ele era o mais alto da nação de Israel ali, né? Então, pela sua aparência imponente, eles achavam que esse era o grande rei que eles esperavam, né? Santo Deus, mas a gente vai ver que para ser um grande rei, um grande líder, não precisa ter grande aparência, não precisa ser de família nobre. E isso vai ficar bem claro na vida de Davi e na vida de Jesus Cristo, né? Verso 24. Então disse Samuel a todo o povo: vedes já quem o Senhor tem elegido? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disseram: viva o rei! Né? Até o rei Saul, até o Samuel aqui, perdão, estava enganado com a aparência do jovem Saul, né? E a gente vai perceber também quando ele vai ungir o rei Davi, que vai chegando os irmãos deles, os irmãos mais velhos, são altos, jovens. Aí o Samuel fala: ó, esse aí tem aparência de rei, né? Ele tem porte bonito, é grande. Aí Deus falava: não é esse. Aí ia passando o irmão: não é esse. Foi passando todos os irmãos do Davi. E o profeta ficou preocupado: mas esses aqui só têm aparência bonita, são... Por que Deus não escolhe eles, né? Aí Deus manda ele escolher o jovem Davi lá junto com as ovelhas lá, né? Que tá vindo lá cuidando das ovelhas, pastor de ovelhas. Baixinho, o contrário do Saul, né? E simples, mas corajoso, com o coração segundo o coração de Deus, né? Então, aqui até o profeta ele estava enganado pelas aparências, né? Mas o nosso Deus, ele sonda os corações, ele sabe o que cada um tem dentro do seu coração. Então, o que tem dentro do seu coração, do meu coração? Deus vai usar aquilo que tem dentro dos nossos corações para nos ajudar, para nos favorecer, tá bom? E aquilo que é mal, a gente tem que pedir para que o nosso Senhor venha a tirar e moldar nossos corações para deixar um coração agradável ao Senhor, tá bom? Aqui vai ficar muito claro como que o rei não precisa ter uma boa aparência, muito menos ser um nobre, né? Nosso Senhor Jesus Cristo nasceu em Belém, a cidade pobrezinho, né? Filho de carpinteiro, não tinha nobreza nenhuma, assim, materialmente falando, né? E a sua aparência aqui está descrita aqui em Isaías, capítulo 53, 2, ó. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Então, quem olhasse para Jesus Cristo na época que ele veio aqui ao mundo, né? Ninguém desejaria ele como rei, ninguém daria algo para ele, né? Até os seus apóstolos, né? Falavam: nossa, pode vir alguma coisa boa de Belém. Então todo mundo subestimava Jesus Cristo, porque ele não tinha uma aparência boa e também ele não vinha de uma família nobre, né? Então você, aparentemente olhando ele fisicamente, você não ia dar nada para ele, ia ser só uma pessoa comum que você não ia esperar nada dele. Só que Deus conhece os corações. Então, e Jesus Cristo, quando ele abria a boca para pregar, quando ele mostrava o que estava dentro do coração dele, aqui, ó, fala que a gente olhando para a formosura dele e para a aparência, ninguém o desejava, né? Mas quando Jesus Cristo abria sua boca para falar, juntava multidões desejando ouvir mais e mais. Santo é Deus. Isso é liderança.
Isso é um rei de verdade. É aquele que mostra o seu valor, não pelo que aparenta ser, mas pelo que ele é. Jesus Cristo é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores e ele está voltando. O Santo é Jesus Cristo. Então, você está preparado para a volta do seu Rei? Então, vamos nos preparar, tá bom? Vamos pedir perdão pelos nossos pecados, vamos nos esforçar para ajudar a amar o próximo, para fazer a caridade e principalmente ser obedientes à sua palavra, porque o Rei está voltando e ele é poderosíssimo. Então, você admira o seu Rei, o seu Senhor Jesus, é pela aparência, é pelas aquelas imagens que a gente vê, aquelas estátuas que colocam ele de olho azul, todo bonito. Isso é o contrário do que a Bíblia ensina, tá bom? A Bíblia ensina que ele não tinha boa aparência. A gente tem que admirar o nosso Deus pelo que ele é, pela sua palavra, pela pregação dele, pela leitura da Bíblia. Conheça o seu Senhor de verdade, não pela uma aparência de uma estátua ou de uma imagem, de uma ilustração. Conheça o seu Deus pelo que ele falou, pelo que ele fez aqui na terra, pelos exemplos que ele deixou para nós, tá bom? Esse é o Senhor Jesus Cristo, esse é o nosso Rei que nós desejamos, né? Não esse que engana as multidões. O anticristo vai enganar as multidões pela sua aparência, vai enganar com eloquência, com mentira, né? O nosso Rei Jesus não. Ele nos cativou, nós desejamos ele pela sua verdade, pela sua essência, pela sua simplicidade e pelo seu amor e pela sua misericórdia, né? E pela misericórdia dele nós alcançamos a salvação. Que o verso 25. E declarou Samuel ao povo o direito do reino, e escreveu-o num livro, e pô-lo perante o Senhor. Então enviou Samuel a todo o povo, cada um para a sua casa. E foi também Saul para a sua casa, a Galiléia, a Gibeia. E foram com ele do exército aqueles cujos corações Deus tocara. Verso 27. Mas os filhos de Belial disseram: é este o que nos há de livrar? E o desprezaram, e não lhe trouxeram presentes. Porém, ele se fez como surdo. Santo é Deus. Então, esse verso 27 aqui, o povo clamou por um rei. Aí, o povo nunca está satisfeito, né? Santo é Deus, é sempre assim, né? O povo clamava por um rei, da mesma forma que o povo clamava pelo Messias. Aí, Messias veio, alguns aceitaram, outros não. Da mesma forma, Deus levantou o rei Saul. Alguns aceitaram, viram isso como Deus cumpriu o desejo do coração deles, né? A oração respondida, foram gratos, agradeceram a ele e até acompanharam o rei Saul, deram presentes para ele. Agora outros não ficaram satisfeitos com isso, né? E o Samuel chamou eles de filho de Belial, são filhos do diabo, né? Então não dê ouvidos ao que os filhos de Belial falam sobre você. Você é filho de Deus, você é uma filha de Deus. Cumpra a vontade de Deus. Não liga para as brincadeiras que fazem com você. Nossa, esse crente aí, as pessoas começam a perseguir você, falar mal de você, tem inveja de você, inventam coisas para te prejudicar, né? Não liga para essas pessoas, finja que não é com você, porque foi a melhor coisa que o rei Saul fez. Então, quando as pessoas tentam te prejudicar, ignora e faça o que Jesus Cristo nos ensinou. Ama eles, né? Ora por eles e Deus vai te proteger, vai te abençoar. E toda autoridade, ela é constituída por Deus. Toda autoridade vem do alto. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando estava sendo interrogado por Pilatos, né, ele declarou: você só pode me julgar porque essa autoridade lhe foi dada do alto, né? Porque Deus colocou Pilatos ali para governar sobre Israel ali, né? Naquele período. Então, os judeus naquela época, eles estavam insatisfeitos com o governo. Eles queriam ser libertos daquele governo porque eles recebiam pressão de Roma. Eles tinham que dar pagar impostos altíssimos para o governo de Roma. Eles estavam insatisfeitos com aquilo, né? Então sempre vai ter alguém que vai estar insatisfeito com o governo, tá certo? Mas toda autoridade é constituída por Deus. Se você se rebelar contra o seu governo, você também vai estar se rebelando contra o próprio Deus que o colocou lá, tá certo? Então o que nós na Bíblia ensina pra gente fazer? Nós devemos orar e apresentar nas nossas orações os governantes, tá bom? Eu também estou insatisfeito com o governo que nós temos aqui no nosso país hoje, né? Só que eu entendo que foi Deus que colocou esse governo lá, né? Porque Deus, ele dá o que cada um merece, tá certo? No nosso país a gente viu o carnaval, tanta coisa absurda acontecendo aí, né? Se você for pesquisar, pegar a porcentagem de crime que acontece no nosso país, de assassinato, de prostituição, de adultério, o tanto de coisas ruins que acontecem no nosso país, nós merecemos esse governo. A gente não pode reclamar desse governo, tá certo? Porque é o que o povo brasileiro merece. Porque o povo se esqueceu de Deus, o povo não serve mais a Deus, não teme mais a palavra de Deus. E infelizmente nós estamos passando, isso é um castigo de Deus.
tá certo? Da mesma forma que Deus levantou Saul aqui para mostrar, dar uma lição à nação de Israel, da mesma forma que Deus levantou Pilatos e os romanos para oprimirem a nação de Israel naquele período, da mesma forma nós brasileiros estamos passando por esse tipo de opressão. Então, que nas nossas orações nós apresentemos as autoridades constituídas, os governantes, e que pedimos e vamos orar pedindo misericórdia pelo nosso país, para Deus perdoar os pecados deste país. Peça perdão pelos seus pecados. Eu oro pedindo perdão pelos meus pecados e para Deus perdoar os pecados da nação brasileira. Então, façam todas as noites, peçam perdão pelos pecados do Brasil, para que Deus tenha misericórdia de nós, para que Ele prepare um governo justo. Mas nós sabemos que o único governo justo que vai ter na Terra vai ser quando Jesus Cristo voltar e governar a Terra por 1000 anos, né? O governo milenar de Cristo. Esse vai ser o governo justo que eu espero e que eu desejo e que eu espero ver um dia, né? Então essa é a palavra para nós hoje. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Ora a Deus por mim e pela minha família. E que Deus seja sempre hoje eternamente louvado em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém.